Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, de uma questão que envolve a imensa categoria de trabalhadores de todo o país, essa imensa massa de categorias laborais. Vamos falar sobre o imposto sindical. O que é o imposto sindical? Todos nós sabemos que é uma contribuição anual, compulsória, descontada no mês de março, de todos os profissionais com carteira assinada, cujos recursos revertem para as centrais, para os sindicatos. Mas esse esclarecimento será feito pelos nossos convidados de hoje aqui no Democracia. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, lançou uma campanha com um objetivo, e ela é a maior central sindical do país, de normatizar de outra forma. Não é simplesmente eliminar o imposto sindical, mas dar outra configuração a esse imposto. E por isso, centrais já se manifestaram. Trabalhadores, de forma isolada, ainda não, mas de maneira organizada, os sindicatos procuram debater essa questão para estabelecer medidas que serão tomadas ao longo deste tempo de debate. Por isso, aqui no Democracia de hoje, nós trazemos exatamente aqueles que têm a responsabilidade da condução e, acima de tudo, do esclarecimento a todos os trabalhadores e também, por via de consequência, a responsabilidade do posicionamento, porque é seguido por muitos diante da biografia de cada um, dos serviços prestados, da posição que ocupam nas organizações sindicais. Todos nós sabemos que o Brasil tem 6 centrais sindicais reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tem mais de 14 milhões e 200 mil trabalhadores. 11 milhões de trabalhadores, mas 14.200 sindicatos. Por isso, nós trazemos ao Democracia para esta conversa com o telespectador hoje os convidados Claudir Nespolo, que é secretário de Política Sindical da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Cláudio Janta, que é presidente da Força Sindical no Rio Grande do Sul. E Paulo Barque, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Claudir Nespolo. Tudo bem, Claudir? Tudo bem, uma saudação toda especial para você, para os meus colegas sindicalistas, aos ouvintes, enfim. Agradecer o convite para esse importante debate. E, efetivamente, para a gente abrir o conteúdo a respeito deste tema, importante dizer que a CUT, desde o seu nascimento, ela vem num esforço muito grande de ajudar a completar a democracia no Brasil. E não existe uma democracia completa se não houver liberdade dos trabalhadores decidirem autonomamente como se organizar e como sobreviver enquanto entidade sindical. Esse tema do imposto sindical, imposto e o caráter compulsório do imposto, ele nos incomoda muito. Tem nos incomodado e nos incomoda, motivo pelo qual a CUT resolveu reposicionar esse tema com muito vigor no debate junto com nossos co-irmãos das centrais sindicais e junto aos trabalhadores e junto à sociedade. A gente tem uma opinião muito bem fundamentada a respeito de que a sobrevivência das entidades deve ser resultante do esforço que ela faz para ter sócio. As entidades fortalecidas são aquelas que têm representatividade. Aqui reside um primeiro grande ponto a respeito do assunto. Uma entidade com representatividade é uma entidade que consegue dialogar com seus trabalhadores, fazer acordo coletivo, consegue prestar serviço e, portanto, essa entidade não teria nenhum problema de reunir os trabalhadores e discutir uma contribuição para o seu financiamento. A mensalidade de sócio é sabido que ela não é suficiente para manter e nem é justo que as entidades se mantenham somente pela mensalidade de sócio, porque o serviço que as entidades sindicais prestam, ela atende todos os trabalhadores representados, sócios e não sócios. O acordo coletivo, o aumento de salário, ele é benefício para todos. Então é justo que um trabalhador que não seja sócio ajude a pagar os custos das campanhas. Essa coisa é cara, tem o jornal, tem o rádio, tem a mobilização, o carro de som, enfim, os custos da campanha. O que não pode é essa coisa ser compulsória.
Porque o problema de ter uma arrecadação compulsória como é o imposto sindical, ela leva as entidades, ou um conjunto de entidades, a ir para aquilo que se chama uma desnecessidade de prestar serviço, porque o dinheiro entra automaticamente. Não precisa prestar o serviço. Então, a manutenção dessa taxa compulsória, desconectada da prestação de serviço, ela tem levado a criar, no seio do movimento sindical, um conjunto de entidades que não tem representatividade. Associado com a unicidade, que é um único sindicato para uma categoria ou para um segmento profissional, não tem ninguém que possa tirar quem está ali. Então, aquilo que se chama a tendência de se manter perpetuamente uma direção no sindicato com dinheiro assegurado e sem renovação. E, portanto, não cumprindo aquilo que é o papel fundamental do sindicato. Para que serve um sindicato? Um sindicato serve para ajudar a dividir a renda do Brasil, a renda produzida, a produtividade. Esse é o papel de um sindicato. Para isso tem que fechar acordo coletivo, tem que conseguir aumento real de salário, porque isso bota água no moinho da economia. Mais salário é mais dinheiro circulando, mais compra, mais produção, mais emprego. E se o sindicato desvia e não faz isso, se chama aquilo que chama um sindicalismo cartorial, que tem muito no Brasil, com tendência a aprofundamento. A CUT cometeu, não diria cometeu, para precisar a questão, até para abrir uma polêmica saudável com meus co-irmãos aqui de outras centrais sindicais. A CUT acompanhou as 6 centrais sindicais em 2008, que por conta da legalização das centrais, passaram a receber 10% do imposto sindical arrecadado no Brasil. E resultante daquele momento ali, saiu um acordo entre as centrais sindicais. O item 4 do acordo dizia exatamente o seguinte, que pelo bem da legalização das centrais sindicais, que é muito importante para a democracia, ela teve que legalizar. O imposto, houve um compromisso das centrais de instalar uma comissão entre as centrais para discutir como acabar com o imposto e partir para uma outra contribuição aprovada em assembleia, com sustento legal, que o Ministério Público não possa vir e desmanchar, porque esse é o problema. O Ministério Público tem prestado um desserviço a respeito desse assunto, mas porque não existe uma sustentação legal para essa outra contribuição, que é a contribuição negocial ou a contribuição assistencial, põe o nome que quiser, mas ela tem que ser definida soberanamente pelos trabalhadores, em assembleia convocada, e o Ministério Público não pode vir e dizer que isso é ilegal. Então nós queremos sim a lei de sustento, e isso ficou empacado. Então aquele acordo feito pelas centrais, que elas foram legalizadas, passaram a receber uma parte do imposto sindical, é um valor bem significativo, ele não fluiu conforme devia fluir. Motivo pelo qual a CUT, em janeiro deste ano, protocolou junto ao Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, uma carta pedindo que acelere o julgamento a respeito deste assunto, de suspender o repasse do imposto sindical para as centrais sindicais, como um começo do debate do fim do imposto sindical. Da forma que é estabelecida desde 1943. Perfeitamente. Janta. Cláudio Janta. Bom, é um prazer estar aqui, né? Queria dizer para os telespectadores que eu sei quem sustenta o meu sindicato, quem sustenta a minha central é os trabalhadores. Eu acho que quem tem que sustentar o sindicato, quem tem que sustentar a federação, né, a central é os trabalhadores. Esse dinheiro, quem paga é os operários, esse dinheiro o sindicato fica com 60% desse dinheiro. O restante é rateado entre central, confederação, federação e o governo. O governo está sempre junto. Eu só acho que é uma hipocrisia nós discutirmos a questão da retirada do imposto sindical sem nós discutirmos a questão do custeio. O próprio Claudir mesmo disse aqui, né, representante da CUT, que o Ministério Público não vem reconhecendo as decisões de assembleia da categoria. Os sindicatos fazem assembleia, fazem plebiscito com a categoria e o Ministério Público, o próprio Ministério Público, obriga as entidades a assinar TAC, obriga as entidades a não descontar dos trabalhadores. Né? Nós temos uma dificuldade grande em todos os setores, né, de discutir a questão do sustento.
do movimento sindical. Nós achamos que quem tem que sustentar o seu sindicato são os trabalhadores, quem tem que dar a sustentabilidade para a luta do seu sindicato, para nós conseguirmos, como conseguimos, né, um grande reajuste no salário mínimo. Hoje o Brasil tem um salário mínimo não de $100, bem superiores aos $100, já tem uma política definida de salário mínimo. Hoje nós discutimos a agenda da classe operária, que é o fim do fator previdenciário, que é a redução da jornada de trabalho. E eu pergunto ao telespectador, o seu patrão vai querer que você contribua para isso, se não for um imposto definido em lei, vai querer que contribua? Isso acontece, as empresas não liberam os trabalhadores, as empresas não permitem sequer que os trabalhadores busquem um médico. Tem empresas que na participação dos lucros e resultados quer descontar atestado médico dos trabalhadores quando eles vão ao médico, quer descontar atestado médico dos trabalhadores. E fornecem ônibus para os trabalhadores irem até o seu sindicato fazer oposição ao desconto. Isso é uma luta clássica de capital e trabalho. Isso nós estamos vendo na Europa, onde existe a pulverização de sindicatos dos Estados Unidos, onde existe o que o Claudir disse, né? Cada um tem proliferação. Proliferação. Pode ter, dentro de uma empresa, pode ter 5, 6 sindicatos, 7, 8 sindicatos. Tem no Chile aqui. Dentro de uma empresa, tu pode ter o sindicato de cada setor dentro da empresa. Isso enfraquece a luta dos trabalhadores. Nós achamos que o sindicato, na base, ele tem que ser único, ele tem que ser exclusivo daquela base, ele tem que ser redemocratizado. Isso que nós temos que discutir, o papel e a função do sindicato. Hoje se cria muito sindicato, e o Claudir mesmo disse aqui, né, para viver somente do imposto sindical. Nós temos que discutir isso. Agora nós não podemos pegar as grandes representatividades dos trabalhadores, tipo agora mesmo, nós estamos lutando contra a desindustrialização. Nós estamos pedindo que o governo federal rediscuta o papel da indústria nacional. Isso nós estamos fazendo porque achamos que o exemplo do Rio Grande do Sul, que há 2 anos atrás 62% do nosso PIB vinha da área industrial, hoje inverteu isso. 60% do nosso PIB vem do setor primário. Nós estamos voltando a ser uma colônia. Quer dizer, nós temos que discutir essas coisas. Quem tem que pagar para nós discutir essas coisas é os trabalhadores, é os direitos dos trabalhadores que nós estamos discutindo, é a geração de emprego dos trabalhadores que nós estamos discutindo e, principalmente, o que nós achamos é que não tem que discutir só imposto sindical. Vamos discutir um todo de imposto, a democratização dos impostos no Brasil. Não pode um trabalhador pagar, né, no seu arroz, no seu feijão, ter mais de 30% de impostos embutidos. Um arroz e o feijão, a pessoa bota, quero que vocês entendam, quando tu bota na tua mesa ali o teu arroz e o teu feijão, o teu arroz tem 17% de impostos, o teu feijão tem 15,32% de impostos. Nós temos que discutir isso também. Esse imposto que está no arroz e no feijão é o mesmo do Eike Batista, é o mesmo do Gerdau. O mesmo, de um operário que ganha R$1.000, ganha o salário mínimo, que ganha R$1.500, é o mesmo valor, o imposto. Isso nós temos que discutir. Isso é redemocratizar. Agora, nós discutir o fim do imposto sindical sem ter uma lei no Congresso Nacional, uma lei que nós estamos pedindo ao Congresso, como as 40 horas, como o fim do fator previdenciário, que o Congresso discuta e vote uma lei, é jogar o movimento sindical, jogar os trabalhadores, as suas conquistas, tu mesmo disse, vem desde 1943, a contribuição sindical. E isso garantiu o processo democrático do Brasil, isso garantiu as entidades sindicais criar agendas para discutir com o governo, isso se garantiu grandes avanços que se teve na estrutura sindical e nos trabalhadores. Agora, tu vai trocar isso por nada? Né? Por nada, tu fala em tirar o imposto sindical. Então vamos fazer uma campanha para ter um imposto, para ter uma lei que discuta critérios para isso. Discuta critérios, que os trabalhadores decidam em assembleia, em plebiscito. Seria esse o início que nós achamos. É a primeira intervenção do Cláudio Janta. Paulo Barque. Quero aqui parabenizar a ti, Batista, pelo esse espaço aberto aqui para as centrais novamente vir conversar sobre as questões que envolvem a relação entre o capital e trabalho. Quero saudar o companheiro Janta, quero saudar o companheiro Claudir. E voltar um pouco atrás, já foi falado, durante o governo Getúlio, 1943, foi instituída não só a CLT, como também o direito dos trabalhadores se
organizarem as suas entidades de classe. Lá também foi instituída uma contribuição compulsória, também chamada naquela época de imposto, onde tem um rateio que proporciona à estrutura sindical brasileira existir. Mais adiante foi criado as centrais, que está ainda aí, em franca ainda expansão, ou até em discussão, também participando desse rateio. Não pode, não é justo terminar com o imposto sindical sem ter uma legislação, sem ter alguma coisa que proporcione aos trabalhadores conseguirem se organizar. Agora mesmo os companheiros falaram, os impostos são iguais para nós, para os empresários, que também têm imposto sindical. Querem acabar só com os empregados ou querem acabar com o patronal também? Vamos rediscutir isso. Eu acho que o debate tem que haver ainda um pouco mais de consistência, ou de mais conversa, porque se nós não conseguirmos no Congresso Nacional alguma lei, alguma norma que sustente a estrutura sindical, os trabalhadores estão sujeitos a voltar ao tempo da escravidão. Com as estruturas que hoje as entidades de classe têm, e aqui quero reportar o meu companheiro Claudir, também acho que tem muito sindicato de gaveta. Nós temos que fazer uma meia-culpa. Temos que fazer uma meia-culpa, nós, no movimento sindical hoje, um pouco mais organizado, nas suas entidades de grau superior, onde nós vamos ter que conversar. Há pouco tempo nós fizemos uma grande audiência, dá para se dizer uma audiência pública, lá no auditório do Ministério Público do Trabalho, onde discutimos as contribuições. A Procuradoria do Trabalho tem hoje sido o inimigo número 1 das contribuições dos sindicatos. O que quer dizer isso? Todas as entidades ainda têm que haver ou fazer a Assembleia para fazer uma outra contribuição que somente o imposto sindical não chega. Os 60% do imposto sindical não chega para todas as lutas. O imposto sindical hoje tem regras. Você tem que gastar o imposto sindical em algumas áreas. Não tem uma fiscalização muito rígida em cima? Vamos conversar sobre isso. Hoje, qualquer tipo de contribuição que se criar dentro de uma entidade de classe, o Ministério Público rediscute, o Ministério Público chama os presidentes, faz ação pública, não é só TAC, companheiro Janto, faz ação civil pública. Quando você quer conversar com o procurador, vários dirigentes sindicais, quero conversar com o procurador, o que nós fizemos com a nossa contribuição lá? Se tem alguém que foi lá e disse que não quer contribuir, o sindicato tem que receber, existe um prazo. Eu até defendo que o prazo tem que ser na Assembleia, uma Assembleia bem divulgada na categoria, é lá naquela Assembleia que o trabalhador tem que dizer, olha, eu não quero dar isso, eu quero dar tanto, ou eu não quero dar nada. É lá o primeiro ponto que tem que ser, vamos dizer, bem discutido e até legalizado. Hoje, o Ministério Público faz ações contra as entidades sindicais. Vários sindicatos têm sedes penhoradas numa ação civil. As multas são absurdas por qualquer tipo de contribuição. Então, hoje nós sabemos que ter uma contribuição somente discutida por Assembleia, e eu sou a favor sempre de ser discutido em Assembleia, não quer dizer que a Assembleia não é, tem que ser soberana dentro de uma entidade de classe. Somente sendo discutida nisso, não existindo a compulsoriedade, a entidade de classe tende a não aguentar e não poder se mobilizar se não se acabar. Nós estamos no Democracia falando sobre o imposto sindical e convém esclarecer mais uma vez ao telespectador que a posição da CUT não é pela extinção, é pela forma. O que ela propõe, e isso foi dito de certa forma pelos 3 participantes, é que seja uma posição negocial através da valorização das assembleias. É preciso discutir o que é um avanço ou não. Reposição
Não é, as pessoas falam, é reposicionamento que se faz aí. Né? É a forma de desconectar coisas que para alguns estão ultrapassadas, para outros são fundamentais. Por isso, fundamental é também a conversação aqui que os nossos convidados mantêm com o telespectador ao longo desses 7 minutos finais do primeiro bloco, e teremos ainda um segundo momento para mais debate e para mais esclarecimento, não, Claudio? Perfeito. Me parece que é bastante importante, porque eu observei aqui que, de fato, há um consenso de que não se trata de acabar o imposto e morar no meio da rua, não fazer luta, quer dizer, não é disso que se trata, por ninguém é responsável. Né? Se trata aqui de dizer o seguinte, bueno, a forma, desde 1943, com a atual conjuntura, passando o período do liberalismo, quase acabaram com o direito trabalhista, quase que teríamos que desenterrar o Getúlio Vargas, que os anos 90 foram duros, né? Mas, enfim, agora com esse novo período econômico do Brasil, com a conquista, como muito bem refrisou aqui o Janta, meu companheiro presidente da Força no Rio Grande do Sul, aonde conquistamos um salário mínimo, inclusive regional, que estamos reposicionando o mínimo regional. São conquistas importantes. Então, se trata aqui do seguinte, é o compulsório ou é o democrático? O compulsório serve a quem? Tem setores empresariais nervosos. Tudo bem, Claudio, mas é compulsório eu pagar um imposto sobre arroz e feijão. Eu quero discutir é compulsório, isso. Mas sobre a luz, eu pagar a mesma luz que uma indústria paga. Tu tem razão no conceito. Então, aliás, tudo. Nós temos um acordo que isso é mais profundo ainda. Está errado o sistema tributário brasileiro, que ele é sobre o consumo. Devia ser sobre a renda. Os países desenvolvidos, o imposto ele é regressivo e é sobre a renda. Taxa o consumo muito pouco. Só olhar como é que funciona a estrutura tributária no Canadá, na França. Sabe? Quer dizer, 50% do sistema tributário é arrecadado na renda e não no consumo. Essa coisa está invertida. Tu tem razão nessa coisa que tu fala. Nós temos que discutir isso. Então, nós temos uma pauta muito bem combinada de fim do fator previdenciário. Nós temos um acordo entre as centrais, fim do fator previdenciário. Essa fórmula injusta, né, Paulo? É uma pauta, mas essa pauta da redução da jornada de trabalho. De excluir o imposto sindical o problema, não é a pauta era né, regulamentação do imposto sindical. É isso que nós estamos exigindo, que seja regulamentado. Os grandes sindicatos, as centrais que são atuantes, querem que seja regulamentado, porque nós achamos que na Assembleia nós conseguimos. Agora, tu pega os sindicatos metalúrgicos de Porto Alegre, uma categoria imensa, respeitada, com uma credibilidade incontestável na luta dos direitos dos trabalhadores, no período mais difícil da história do movimento sindical, os sindicatos metalúrgicos de Porto Alegre foi uma vanguarda, e hoje o Ministério Público proíbe essa entidade de fazer cumprir as decisões de sua Assembleia, com uma multa diária impagável de 50 mil se uma empresa arrecada. Filiada à CUT. Filiada à CUT. Então isso é um absurdo. O sindicato que eu estou ligado. Isso é um absurdo. Por isso que nós estamos levantando aqui que tem que resolver esse problema. Não extinguindo o imposto antes de resolver isso. O imposto sindical, meu companheiro Janta, vocês deram acordo no Fórum Nacional do Trabalho, que depois sucumbiu. Todos deram. Todas as 6 centrais. Então tá, que tinha que instalar uma nova forma da manutenção, que os trabalhadores decidissem autonomamente. De acordo. Nós concordamos com isso. Temos que recuperar isso, é oportunidade. Isso. A presidente Dilma tem dito, falou nas periferias do debate do salário mínimo nacional, falou para os presidentes das centrais, se vocês se entenderem e vier um acordo entre as centrais, a gente encaminha um projeto para o Congresso. Tudo bem. Imediatamente. Então está na hora de se entender. Onde barra? O Ministério Público se furta de participar da negociação. O Ministério Público está fora. Mas ele tem que estar dentro. Porque não pode depois, estar dentro. Mas ele tem que estar dentro. O Ministério tem que cumprir a lei. Ele tem que estar dentro, mas lei. Ele não está cumprindo a lei. Tu faz uma assembleia numa porta de uma fábrica, tá? Mas se tu tiver faz uma assembleia de plebiscito. Não. A categoria diz que quer. Se tiver lei de sustento, o Ministério Público não intervém. Mas vamos discutir, criar uma lei e depois terminarmos com o imposto. Depois terminar o imposto. Automaticamente termina o imposto. Isso que foi discutido. Acho que os companheiros da CUT, e aqui não tem demérito nenhum, nós estamos aqui na conversação, no debate das ideias, está adiantando muito a coisa. Antes de discutir, formalizar, reforçar o Congresso, que crie um projeto bom, discutido com todos nós, mas não sair na defesa estritamente do fim do imposto sindical, como alguns companheiros estão saindo. E o Bach disse uma coisa que é imprescindível. A nossa proposta é completa. Ela é uma proposta que diz que tem que acabar o compulsório
e, ao mesmo tempo, nós construímos uma legislação. Pois Ninguém mas primeiro nós temos que construir a Ninguém legislação. sai de dentro de uma casa, mesmo que ela esteja algum defeito, cupim está comendo e coisa e tal, tu vê que ela está com problema e vai morar no meio da rua. Mas vocês estão pedindo com essa proposta que o trabalhador abandone a sua casa com cupim. Não, tu tem que ler melhor. Abandone a sua casa com cupim. Lê melhor, Janta. Que o trabalhador abandone a sua casa com cupim e vá na rua buscar uma casa. Não tem preconceito. Vá na rua buscar uma casa. Nós propusemos, lê melhor, Janta. nós propusemos o quê? Nós propusemos o quê? Fazer a lei com as regras que regulamente o imposto sindical. Isso que nós defendemos. Não a extinção. A campanha é bem clara. Extinção do povo. Tanto que vocês estão chamando um plebiscito dos trabalhadores, dos trabalhadores votar se são a favor ou contra o imposto sindical. Eu só acho que esse plebiscito tinha que incluir, não o imposto sindical. Esse plebiscito tinha que incluir Sistema S, esse plebiscito tinha que incluir o imposto na luz, esse plebiscito tinha que incluir o imposto no arroz, no feijão, não só o imposto sindical. A mazela do trabalhador brasileiro não é o imposto sindical. Pelo contrário, a guerra fiscal que existe entre os estados, os portos, que os produtos importados nós temos unidade em toda essa Brasil. pauta. Nós temos unidade em toda a pauta. A única coisa que nos divide no movimento sindical brasileiro, nesse momento, é o imposto sindical. Quem vai sustentar a CUT quando tirar o imposto sindical? Quem vai sustentar os sindicatos quando tirar o imposto sindical? Mas, os trabalhadores vão ter a sabedoria de decidir. Mas quando isso os trabalhadores metalúrgicos tiveram a sabedoria de decidir e o Ministério Público disse que a sabedoria dos trabalhadores metalúrgicos não valia nada, ditando uma multa de 50 mil diárias para o sindicato. Agora eu vou apimentar então o segundo bloco. Acho que está quase encerrando. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. É muito importante que a conversa tenha também esse sentido, essa direção, porque vai esclarecer ao final. Porque alguma coisa já foi esclarecida, principalmente em função do enunciado que é equivocado. A CUT não pede o desaparecimento do imposto sindical. Ponto. Ela quer discutir uma fórmula de regularização. Uma lei de sustento. Lei de sustento. Vamos lá, aqui com esse preciosismo vernacular. Então, mas o que acontece? Estranhável é para aquele que está acompanhando saber que a CUT lidera um movimento que não poderia ser contra ela própria, porque ela representa 40%, cerca de 40% dos trabalhadores sindicalizados. Ela tem, consequentemente, a maior fatia deste bolo. 34 milhões. Quase 35 milhões de reais. Portanto, e faz disso o melhor uso. É também importante salientar, quando se fala para o governo, que se esclareça que 10% deste bolo também é encaminhado, levado para os cofres do Ministério do Trabalho. Voltamos com Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre o imposto sindical. Ao final do primeiro bloco, falávamos que 10% destes recursos vão para o Ministério do Trabalho e Emprego. Verba de custeio, certamente. Verba que é reaplicada no sentido de beneficiar o trabalhador, as categorias profissionais, todos aqueles que estão envolvidos com esta atividade ministerial. E por isso nós temos como justo, e foi uma partilha decidida de comum acordo, não foi de forma ditatorial, autoritária, mas estaria de acordo com o seu tempo, com as necessidades de agora, o Paulo? Olha, as necessidades de agora, elas são muito grandes. Eu acho que faltou um ingrediente ainda ali, no primeiro bloco, que hoje os sindicatos tiveram, ao longo de alguns anos, se equiparem
com aquilo que o governo não consegue promover para os trabalhadores, para a comunidade. Nós tivemos que fazer departamentos médicos, departamentos odontológicos, tudo isso tem custo. Então, assistência social, assistência de saúde, Exato. basicamente, que Exato. deveria ser responsabilidade única do governo. Exatamente. E não estou aqui falando dos benefícios de lazer que também os sindicatos proporcionam. Estou falando daquela coisa básica, que é a saúde, cuidar da saúde. Nem todas as organizações, as entidades de classe, conseguem, nas suas convenções, nos seus dissídios coletivos, nos seus acordos, colocarem a obrigatoriedade de plano médico ou de convênio médico com as empresas. Então, isso também aumenta